Amigos do Saúde Digital, uma health tech vinda direto dos Estados Unidos. O fundador que está aqui do meu lado é brasileiro, o Dani, daqui a pouco ele vai falar, mas antes eu quero te dar uma introdução. Imagine você, e não vou falar de paciente, você tem certeza que você tem alguma pinta aí pigmentada, alguma lesão aí que pode ser suspeita, né? Todos nós temos lesões pigmentadas, as pessoas com pele mais branca geralmente têm mais lesões pigmentadas e o risco é isso virar uma doença maligna, né? A principal delas é o melanoma. E muitas das vezes essas lesões pigmentadas são lesões negligenciadas, porque para você avaliar bem o seu paciente, você teria que fazer uma ectoscopia de corpo todo. O dermatologista, o bom dermatologista sempre faz, né? Quando você vai numa consulta de um dermatologista, você já deve ter passado por isso, ele pede para você ficar quase nu, semi-nu e vai olhar todo o seu corpo. E o dermatologista, o bom dermatologista, é treinado para isso. Agora, o problema é quando a gente não tem bons dermatologistas espalhados aí pelo Brasil. Os médicos que não são dermatologistas, principalmente os generalistas, não investem tempo em procurar e quando procuram também podem ficar em dúvidas. Essa lesão, ela é uma lesão suspeita ou não? E como que a gente pode resolver isso? A SkinCheck tem uma solução para isso. A SkinCheck tem uma solução através de inteligência artificial, onde o médico vai escanear a lesão. A inteligência artificial vai dar uma sugestão de preocupante ou não preocupante, emite um relatório e esse relatório vai chegar na mão de um dermatologista para indicar ou não a biópsia. Com isso, você aumenta a taxa de detecção precoce do principal câncer de pele e o que mais mata, que é o melanoma. Você melhora desfecho e você escala esse cuidado que não passa a não depender apenas do dermatologista para fazer o diagnóstico. E eu sei tudo isso porque eu estou acompanhando o Dani há algum tempo, tenho o prazer de ser advisor da SkinCheck, que é uma startup americana, nasceu nos Estados Unidos e está chegando no Brasil e eu tenho a honra de participar aqui no Brasil. Dani, é uma grande honra. Seja muito bem-vindo, um prazer estar recebendo você aqui, direto de Tulsa, Oklahoma. Exato. E conta um pouquinho do seu background. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou Daniel Marques, cofundador e CEO da SkinCheck. E original de São Carlos, São Paulo, então sou do interior, cidade universitária. E quando eu tinha 16 anos, eu fui para fazer um intercâmbio, que era um intercâmbio de 1 ano. Coincidentemente, fui para Tulsa, Oklahoma, que é uma cidade no Midwest ali dos Estados Unidos, que fica 4 horas de Dallas, 4 horas de Kansas City, que são as cidades mais maiores. E fui para fazer um intercâmbio de colegial, que era para virar 1 ano e agora já foram 7. Eu acabei ficando porque tinha oportunidades para jogar futebol lá na universidade em Divisão 1. Acabei ficando para a universidade. No meu primeiro ano da universidade, lá em Tulsa também, me apaixonei por empreendedorismo e me apaixonei pela área da saúde. E aí, lá naquele começo da faculdade, já começou aquela divisão de atenção. Continuo no esporte, eu foco na empresa, foco no empreendedorismo e a parte profissional e acadêmica falou mais alto, a paixão era maior e logo no começo da universidade já tive essa mudança de foco. Tava com uma ideia de startup na época, tinha acabado de conseguir um estágio no fundo de Venture Capital e esse que foi o começo, que foi esse início dessa paixão por empreendedorismo, mas principalmente nessa área de saúde, nessa área de health tech. Para mim, eu acho que a grande questão era eu queria criar um impacto, queria assim que a minha profissão no começo da universidade eu escolhi um curso
que não era medicina, porque eu precisava fazer um curso nos Estados Unidos que eu poderia voltar para o Brasil. Qual que era? Eu fiz economia. Economia? Eu fiz economia e sempre tive vontade de fazer medicina, mas era os 10 anos estudando. E também era que se eu fizesse a universidade fora do Brasil é muito difícil de conseguir voltar. Então eu precisava fazer um curso que eu poderia ser internacional. E aí escolhi economia. E assim, foi esse começo da universidade, essa primeira startup, que foi uma startup que a gente tocou por um ano, falhou, mas foi assim, o ensinamento e a paixão pela saúde e por melhorar a saúde que eu precisava e que me trouxe até esse caminho até agora. Sensacional. E sempre você, né, fala a sua idade aí, porque eu gosto que você fala sempre a sua idade. Quantos anos você tem? Então, eu fiz 23 em março. Muito, muito jovem ainda, pessoal, mas eu que lido com ele. É incrível o profissionalismo, né, e a maturidade. E depois a gente pode até falar sobre isso, como que é esse ecossistema, se essa maturidade, essa forma de se relacionar e de tocar um negócio, se os Estados Unidos te ajuda nisso. Mas antes eu queria que você contasse aqui, é interessante, como que você me descobriu, como que você me achou lá dos Estados Unidos. Então, o podcast está envolvido. Aliás, é uma grande honra estar aqui hoje, porque eu conheci um conhecido, né, um amigo mútuo numa conferência em São Francisco, a TechCrunch Disrupt. Isso foi em 2022. Em 2022 eu estava com uma outra empresa, que depois a gente pode falar mais também, que eu acho que contribuiu muito para essa área do profissionalismo, de como, mesmo muito jovem, ter que passar essa confiança, ter que passar essa legitimidade do negócio. Mas conheci... Quando eu estava lançando o Skin Check, quando eu entrei como sócio fundador, estava conversando com o Pedro Siena, que é o nosso amigo da Siena Company, da Siena Disruptive. E ele me falou, cara, tem uma pessoa no Brasil que você tem que conversar. E é o Lorenzo Tomé. E aí eu falei, como que eu vou entrar em contato com esse cara? Cara, eu vi o seu perfil no LinkedIn e falei, cara estourado, famoso, como que eu entro em contato? E eu sempre sou muito intencional de fazer a minha pesquisa. Então, entender o contexto, entender o background de quem eu estou tentando entrar em contato. E aí eu cheguei a escutar, assistir 2 podcasts. Falei, eu vou... Para emendar minha primeira mensagem, eu preciso achar um win ali, né? Preciso achar uma abertura. Aí eu assisti o seu podcast do Saúde Digital com a Lívia do MS Pen, a doutora Lívia e o Pedro Norton, da EP Health, que eu tive o prazer de conhecer ele lá em Londres ano passado também. Obrigado pelo famoso, eu acho que não sou tudo isso não, mas eu acho que é interessante, que eu gosto disso, né? Muitas pessoas são empreendedoras aqui e esse caminho é um caminho muito recomendado, né? Você vai falar com uma pessoa... Puxa a capivara dela antes. Vai lá, o que ele está fazendo, o que ele faz, procura saber do que ele faz, o que ele tem, qual que é o papo que vai puxar a conversa, qual que é o papo que vai dar liga, né? Exato. Isso facilita muito, fazer esse trabalho de casa, esse dever de casa. E, por outro lado, você também, que é um empreendedor ou que quer se posicionar no mercado, e principalmente médicos, você precisa construir uma vitrine para as pessoas te acharem, né? E isso não tem muito a ver se você quer ter lucro com essa vitrine. Se você quer, eu vou ser um influenciador na rede social, Não, construa a tua vitrine para que você possa ser encontrado e para que as pessoas possam saber do que você faz. E isso é muito tranquilo de ser feito hoje, né? Basta você ter esse posicionamento, que os meios digitais, os canais digitais, são maneiras de pessoas te acharem. E para você construir essa vitrine, através de conteúdo, como um exemplo é o podcast. Eu não sei qual que te atende, qual que vai ser melhor, mas no mínimo, ter um bom site, um site bem feito, um site organizado, um site onde você fala sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, quais são as suas competências, né? Isso vale para um paciente que está procurando um médico, isso vale para um empreendedor que quer se posicionar no mercado. É
importantíssimo você construir a sua vitrine. Então, eu acho que isso que eu queria chamar a atenção. Mas entrando na Skin Check, vamos lá, uma tecnologia, inteligência artificial, que não é LLM, né? Que está bem antes da LLM, né? O LLM é o ChatGPT, esse Large Language Model, né? Queria que você explicasse um pouquinho de como essa tecnologia foi desenvolvida com o objetivo de detectar lesões pigmentadas de uma maneira precoce. Exato. A Skin Check, ela nasceu como empresa em 2023, mas ela nasceu como pesquisa lá em 2018. Então, a Skin Check começou, na verdade, de uma paixão e uma missão do meu sócio fundador, o Julian, o americano, tá lá de Tulsa, porque a mãe dele teve vários casos de melanoma durante a infância dele. Ela teve 3 casos de melanoma que eram recorrentes e era sempre um grande problema deles conseguirem marcar um dermatologista. Normalmente tinha 3, 4 meses de espera e eles já sabiam dessa maior chance dela desenvolver o melanoma. E, para quem não sabe, o melanoma ele é um tipo de câncer de pele que desenvolve em lesões pigmentadas e ele pode virar uma lesão para um melanoma num tempo de só 6 semanas. Normalmente ele pode demorar muito mais, normalmente demora mais, mas num tempo de 6 semanas ele pode virar de uma lesão pigmentada a um melanoma preocupante. Ou seja, o timing, o tempo para você fazer a detecção é importantíssimo. E um outro dado que é muito importante é que 99% de todos os casos de câncer de pele, eles são curáveis, eles são tratáveis se detectados precocemente. Mas nesse se é onde a maioria das mortes, no Brasil a gente tem mais de 8 mil mortes por câncer de pele todo ano, mais de 4 mil só para melanoma. Nesse se que a maioria das vidas são perdidas. Então, sentindo essa dor, sentindo esse problema, o meu cofundador, que era apaixonado por programação, ele desde criança era apaixonado por programação. Eu conheci ele no colegial e ele desenvolvia os jogos pra gente jogar de fim de semana, ou seja, é um cara que tem um talento, tem um dom de programação. E quando começou a aprender mais sobre inteligência artificial em 2018, ele resolveu que a missão dele ia ser desenvolver um protótipo, desenvolver uma pesquisa para que a mãe dele pudesse usar essa ferramenta para saber quando que ela precisava ir para o dermatologista para começar o tratamento de câncer de pele ou não. E aí que começou a história da Skin Check. Era um aplicativo que só existia na versão beta da App Store. E ele começou essa pesquisa ainda no colegial. E aí depois foi para a Universidade de Tulsa fazer a pesquisa. Fez a pesquisa com a orientadora dele, que hoje em dia, aliás, está trabalhando na NASA, que era uma líder nessa área de inteligência artificial. E começou essa pesquisa em 2018. E aí, em 2022, quando a gente já tinha feito a parceria, a gente fez uma parceria com a National Science Foundation, que é a fundação de ciências dos Estados Unidos. E a gente fez uma pesquisa, que aliás foi na época que a gente teve a nossa primeira conversa. A gente performou a pesquisa numa universidade líder de visão computacional. E aí, para explicar também, a Skin Check ela é uma junção da tecnologia de inteligência artificial, do machine learning e da visão computacional. Porque a gente usa a câmera do dispositivo para fazer a leitura da imagem e usa a inteligência artificial para conseguir fazer a determinação de risco, né? E aí, ano passado, a gente fez essa pesquisa e a gente conseguiu resultados tanto para detecção de câncer de pele. A gente conseguiu resultados de acurácia, de precisão, que nunca tinham sido alcançados. E mais importante, a gente conseguiu esses resultados para todos os tons de pele.
E aí, para quem está assistindo e não sabe, um dos grandes problemas da inteligência artificial é o viés, é o problema da bias, né? Porque, assim, a inteligência artificial, ela só é tão inteligente tanto os dados que ela é treinada. E existe um problema gigantesco, principalmente na área da saúde, que esses dados não representam a sociedade. Então, assim, dado muito problema de racismo estrutural, de acesso à saúde, os dados que existem de saúde são muito enviesados para a população caucasiana. Ou seja, existem muitos problemas na solução de inteligência artificial que ela só consegue detectar para pessoas caucasianas. Aliás, é uma grande tese, um grande problema também no desenvolvimento de medicamentos, mas não vou entrar muito nessa área. E a gente fez essa pesquisa realmente para aumentar o nível de acurácia para a detecção do câncer de pele, mas também a gente fez com uma grande ênfase em como que a gente poderia ter esse nível de precisão para todos os tons de pele. Perfeito. E aí a gente começa a entrar aqui numa particularidade, né? Que não é que vocês foram diferentes e conseguiram uma amostragem, um N maior de pessoas com peles diferentes da caucasiana. É que vocês evoluíram a tecnologia para mitigar esse problema amostral. Exatamente. Isso traz, né, uma vantagem competitiva, lá nos Estados Unidos vocês já estão mostrando isso, né? Uhum. E isso a gente vê muito pela quantidade de pessoas que está investindo dinheiro Queria que você contasse um pouco do atual estágio da SkinCheck, uhum. Em números de downloads, o que vocês já levantaram de investimento nos Estados Unidos, um pouco dos números. Exato. Não, perfeito. Então, a SkinCheck, a gente decidiu levar a pesquisa à comercialização. A gente decidiu virar empresa em abril de 2023, que a gente tinha sido aceito para fazer essa pesquisa em parceria com a National Science Foundation. E aí a gente deu um limite de 6 meses para a gente fazer essa ideia, para fazer essa startup virar realidade e eu e meu sócio a gente poder virar full time. Esses 6 meses também era o tempo para a gente formar da universidade, que a gente estava no fim. E desde lá, desse 1 ano que a gente lançou o aplicativo, que a gente virou a empresa, a gente já levantou mais de R$1 milhão, um pouco mais de $200 mil em pre-seed funding. E a gente já conseguiu servir, a gente já teve mais de 130 mil downloads, de maneira completamente orgânica. Então, até hoje, a gente não gastou nenhum real, nenhum dólar em marketing. Até uns 2 meses atrás, o nosso website, eu que tinha criado num fim de semana, para a gente poder aplicar para os fundos de Venture Capital, para a gente poder aplicar para receber funding, e aí nesse 1 ano já são mais de 130 mil downloads, a gente já levantou mais de R$1 milhão em investimento e a gente já está servindo usuários em mais de 50 países e agora a gente está preparando para lançar a nossa solução no B2B, tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos, antes do fim do ano. Perfeito. E aí, vamos explicar essa aqui, então, como que é o modelo de negócio e como que chega no Brasil, que é muito semelhante aos Estados Unidos, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a SkinCheck está pleiteando no processo de aprovação, tanto do FDA quanto da Anvisa. Aliás, já teve aqui a Renata, né, do Machado Meyer, que está ajudando a SkinCheck nesse processo de ter a chancela da Anvisa. Sim. E lá vocês estão com o escritório tendo a chancela no FDA. Sim. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o modelo de negócio é o B2B. Né? Então, a gente vai trazer uma ferramenta para equipar médicos que não são dermatologistas, para que esses médicos possam rastrear, escanear lesões de pele. Se essas lesões
forem suspeitas ou com grau de preocupação, mediante um relatório que a Skin Check entrega, esse paciente é encaminhado para o dermatologista que vai prescrever a biópsia ou não. Com isso, a gente aumenta a taxa de diagnóstico de lesões suspeitas e melhora a acurácia das biópsias. Com isso, você melhora desfecho na saúde, evita diagnóstico tardio de melanoma, que é um dos cânceres que mais mata no mundo, e também melhora desfecho para fontes pagadoras, que as fontes pagadoras, por exemplo, planos de saúde que tem que precisa melhorar desfecho, empresas que precisam melhorar desfecho da sua carteira, da sua população. É isso aí mesmo, né? É isso. E falando só um pouco mais e dar alguns dados que são muito importantes, é que, para você ter uma noção, por melanoma detectado precocemente, esses são números lá nos Estados Unidos, mas por melanoma que a gente consegue detectar precocemente, a gente salva para o pagador 98 mil dólares por paciente. Então, a gente fala assim, que no mundo inteiro quer ter um foco na medicina preventiva, mas acaba que assim, é muito difícil de priorizar. Mas num estudo que a gente realizou no ano passado, a gente viu, pelos custos de tratamento do pagador, que por melanoma, por paciente que detecta esse câncer precoce, são salvos mais de 98 mil dólares em custo de tratamento. Porque, assim, nesse tempo do câncer precoce, para acontecer a metástase, para desenvolver o câncer, a mais de melhorar o desfecho para o paciente, que é claro que é uma prioridade nossa, uma prioridade da nossa solução. A gente começou para melhorar o desfecho realmente dentro de casa, né, da mãe do meu sócio, que, aliás, já detectou mais 2 cânceres de pele pela Skin Check. Mas, assim, para como a gente pode criar um modelo de negócio para realmente salvar o recurso, economizar significativamente para a fonte pagadora e também conseguir empoderar o profissional de saúde na jornada do paciente inteira. Então, assim, a gente, por estar empoderando esse médico de família, né, que seria o primary care physician ou o general practitioner, para empoderar, para saber quando mandar para biópsia. Ou seja, a gente não está criando demanda desnecessária, a gente está criando a demanda que realmente precisa desse tratamento precoce para economizar ali centenas de milhões para a fonte pagadora, empoderar o médico, tanto o médico, esse médico que não é dermatologista, mas também empoderar o médico dermatologista a poder fazer um monitoramento remoto, para esse médico dermatologista para poder dar um serviço melhor. E, assim, o que a gente diz na Skin Check, que a gente está criando, que não poderia ser feito antes, é que a gente cria oportunidade para o provedor de saúde para realmente intervir quando necessário. Perfeito. É bem claro, né? Isso é uma coisa que eu discuto muito com você, né, Dani? Para a gente trazer isso para o Brasil, não pode ser algo que vai gerar despesa e não vai cortar custo. Porque senão não é simples, porque isso não vai vingar. Não vai vingar, né? E quando a gente vê operadoras de saúde, e quando a gente está num país tropical, onde a incidência de raios ultravioletas é maior por estar nessa faixa geográfica, né, do globo. Então, num país em que você tem muitos trabalhadores rurais, as pessoas, o setor primário, né, a agricultura, sim, o agro no Brasil é muito pujante, e você tem muito ainda trabalhadores rurais, que mesmo que as empresas estão evoluindo, e de fato estão, com EPIs e com todos os equipamentos de proteção, há uma exposição à insolação alta. E que muitas das vezes você não tem dermatologista para fazer uma ectoscopia para essa população numa atenção primária.
né? A gente quase não tem isso numa atenção secundária do plano de saúde, quando você pega e vai num dermatologista para olhar qualquer coisa pelo seu plano de saúde. A gente já tem dermatologistas que não encontram tempo para fazer ectoscopia, que é esse rastreamento de lesão de pele. Você imagina num trabalhador na grande população que está no nível primário, na atenção primária, né? E a Skin Check, ela vem como um exame de rastreamento, é igual uma mamografia, né? Uma mamografia você faz em todo mundo que tem aquela faixa etária e com aquilo ali você detecta precocemente câncer de mama e evita mortes, melhora desfechos. É a mesma coisa, é um exame de rastreamento que passa a ser acessível, porque é barato para, em teoria, todo paciente que tenha, que esteja numa consulta. Porque o profissional, o médico, vai ter aquilo, vai ter o aplicativo no seu celular, ele vai apontar para a lesão, ele vai escanear a lesão, vai emitir um relatório. Você sabe que se aquilo está sob controle, né, não preocupante, ou se é preocupante e precisa ser encaminhado. Então, basicamente, um exame de rastreamento, né? E aí a gente cria mecanismos de prover acesso a um custo efetivo. E aí, mais uma vez, né, o exame de rastreamento só tem sentido se for custo efetivo. Porque se ele for mais caro do que o molho sai mais caro que o peixe. Exato. Aí não tem condições. Exato. E assim, o que a gente está criando é realmente... a gente está dando uma extensão ao médico. Tanto ao médico primário, tanto ao dermatologista. Porque o que acontece é que, para você ter uma noção, o número da ocorrência de câncer de pele nos Estados Unidos é 1 a cada 5 pessoas vai desenvolver um câncer de pele até os 70 anos. No Brasil, os dados são 1 a cada 7 ou 1 a cada 8 pessoas. Então, você pensa aí, uma família, por exemplo, em casa, a gente é em 4, aí chega mais os avós, aí já deu 8 pessoas. Você vê 5 pessoas, é uma ocorrência, é uma incidência muito alta. Pra você ter uma noção, câncer de pele, ele tem uma incidência de diagnóstico maior que todos os outros cânceres combinados. Ou seja, se você somar todos os outros cânceres, ele não dá o número de incidência de câncer de pele. Ou seja, acontece muito. E num país tropical que tem a ocorrência do sol muito maior, a chance de desenvolver o câncer de pele acaba aumentando muito. Perfeito. E a gente tem essa ideia que acontece só para pessoas de tom de pele claro, mas na verdade não é uma verdade, né? É um mito. Mesmo que a incidência seja menor, ou seja, menor a chance de desenvolver, ainda acontece. E acontece que muitas vezes os desfechos são piores realmente por essa falta de conscientização. Mas o que a gente está criando é realmente essa extensão do médico, porque para você ter uma noção, a precisão máxima de um dermatologista na determinação se uma lesão pigmentada é cancerígena ou não cancerígena, ou preocupante ou não preocupante, é de 86%. Até a semana passada, a gente tinha uma precisão de 85% em fazer essa determinação. E aí, semana passada, aliás, não tive a chance de falar com você ainda, mas a gente voltou o relatório do nosso time de IA, que é a nossa nova precisão em teste. A gente vai levar isso para o campo para fazer o teste na área clínica nos próximos meses. A gente voltou com uma precisão de 88%. Sensacional. Ou seja, a gente consegue fazer essa determinação do risco, né? Fazer essa triagem. A gente consegue fazer essa determinação de risco com uma precisão de 88%. E assim, a gente não está tirando nenhuma demanda do médico, a gente não está tirando nenhuma demanda do dermatologista, porque quem tem que fazer essa biópsia é realmente o médico, é o provedor de saúde. Sim. O que a gente está criando é a chance dessa biópsia ser feita de uma maneira mais eficaz e saber a hora de intervir.
É só pensar na mamografia, né? É só pensar que, como fala assim, né, gente? A inteligência artificial vai fazer diagnóstico. Não, é só pensar, a mamografia, ela tirou o espaço do mastologista? Não. Por quê? Porque ela fez mas precisa do mastologista pedir todo o exame de mamografia? Não. Quem pode pedir um exame de mamografia? Qualquer médico habilitado pode fazer uma solicitação de mamografia. A mulher vai lá, faz, e se tem a lesão, isso vai cair na mão do cirurgião, que é o mastologista ou o cirurgião que vai tirar aquele tumor. Então, é a mesma comparação, né? A gente precisa pensar que precisa usar essas comparações. Durante as minhas apresentações aqui da Skin Check, conversando com médicos, a gente entrevista muitos médicos, né? Aí a gente pode levantar essa dúvida de que vai tirar o diagnóstico do dermatologista. Não, pelo contrário, você vai aumentar a acurácia porque você está levando acesso de uma maneira custo-efetiva, porque está no celular do profissional de saúde, do médico que faz a lesão. Nosso segundo roadmap, que eu acho que você tangenciou e vale a pena falar, que também essa ferramenta atende o dermatologista. Como? Explico. Então, primeiro B2B, né? Ali para melhorar desfecho para a fonte pagadora, planos de saúde, hospitais, autogestão, até mesmo empresas, né? Que têm trabalhadores rurais, que trabalham muito com trabalhadores rurais e não conseguem fazer esse rastreamento eficiente. A Skin Check atende. Agora, o segundo go-to-market aqui no Brasil também veio através de desenvolvimento do cliente, né? Como a gente entrevistando o cliente, a gente entrevistando o médico e perguntando como que isso é útil, como pode servir para você. O segundo ponto muitos dermatologistas têm a necessidade de avaliar lesões pigmentadas remotamente. Então assim, não, eu não vou. Se é lesão pigmentada, aí a gente vai para o lado de quem é pessimista. Mas lesão pigmentada não dá para avaliar através de uma câmera. Não, dá para avaliar. E o pessimista, o que ele tem que pensar se você não avaliar remotamente, você está reduzindo acesso. Você está reduzindo o acesso, porque se você não pode avaliar remotamente, esse paciente está sem avaliar. E aí que a gente tem que chegar no consenso do que é bom para a população, o que é bom para o paciente. Então, para o dermatologista, esta ferramenta do Skin Check, ela funciona também como uma maneira em que este dermatologista, que atende pacientes via teleconsulta, isso é comum, isso é frequente, tende a aumentar, ele pode, ao invés de olhar aquele paciente porque ele tem uma lesão pigmentada, ele pode ter uma acurácia maior do que ele tem hoje, aos olhos nu, e a câmera de uma videoconferência, por exemplo, com a Skin Check. Mais uma vez, se ele faz o rastreamento pela Skin Check e essa lesão ela dá suspeita, ou esse paciente vai passar presencial com o médico para ele entrar no fluxo normal, né, de fazer a dermatoscopia e tal, e avaliar presencialmente. E se o paciente estiver muito longe desse médico, que não tem condição de chegar nesse médico que está atendendo remotamente, esse médico tem a obrigação de falar assim, não, você precisa... Agora você tem indicação formal de marcar uma consulta presencial porque você tem uma lesão que é preocupante. Pessoal, isso traz muito mais acurácia para o fluxo, para a jornada do paciente. Porque as consultas estão sendo feitas e que o que o dermatologista bom faz? Se é lesão pigmentada, eu não olho. Eu não sou capaz de olhar. Então, para você fazer isso, você precisa ir no médico, né? Quando você traz uma acurácia maior, você tem indicação de passar um senso de urgência para aquele paciente. Você consegue falar assim, eu avaliei, gostaria que você fosse num médico presencial, pode ser em mim, então você pode marcar uma consulta comigo, né, se tiver acesso a isso. Agora, se eu tiver quilômetros muito longe,
você precisa marcar uma consulta com um dermatologista para avaliar essa lesão, né? Esse é o nosso segundo roadmap aqui. Exatamente. A gente tem um foco muito grande de realmente empoderar o dermatologista também. Então, assim, a gente tá chegando até o fim do ano com uma plataforma para os dermatologistas, uns que já atendem telemedicina, e também, assim, a gente tem a nossa própria plataforma white label de telemedicina, ou seja, dermatologistas que não atendem e querem atender por telemedicina, tem uma maneira muito fácil de ter uma plataforma que eles podem atender hoje em dia. Mas é realmente, assim, a dermatologia é uma especialidade que tem uma das maiores demandas no Brasil e uma das maiores demandas no mundo. Então, acontece que, assim, o tempo de espera é gigantesco. Normalmente, assim, se você não é um paciente existente de uma clínica ou de um dermatologista que você conhece, para você ter alguém para poder olhar para essa lesão pigmentada e te dar uma análise de risco, pode demorar 3 a 4 meses. Então, por quê? Porque hoje em dia, como que é a jornada do paciente? Se você, Lorenzo, já tem uma lesão que você está preocupado, e você quer ver um dermatologista. Se você não tiver um dermatologista que é seu amigo, você pode mandar uma foto no WhatsApp, você tem que fazer o quê? Você tem que ligar, marcar uma consulta, aí você tem que ver a sua agenda, um horário que vai funcionar daqui 3, 4 meses, e aí você vai ter que esperar esses 3, 4 meses para ter a primeira olhada se essa lesão é uma lesão preocupante ou não. E aí você lembra daquelas 6 semanas que eu falei. Nesse começo, a lesão podia ser um pré-câncer de pele. Mas 3, 4 meses depois, poderia ser um pré-câncer que já virou melanoma e, assim, pode até já ter espalhado. Então, mas, o que você poderia ter feito? Tirado uma foto, submetido a foto para o dermatologista. O dermatologista ia ter recebido já com a análise de risco da IA. E o dermatologista poderia já ter ou te encaminhado, ou ter trazido você, ou tanto para fazer o pedido da biópsia. Perfeito. E Antecipar. Aí, esse processo de 3, 4 meses pode demorar aí 3, 4 dias. Gente, tudo que traz dado, né? Tudo que mostra, tudo que o dado é capaz de medir, e esse dado estruturado e com a maior acurácia possível, isso traz melhora para a jornada do paciente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aqui dentro do meu reloginho, aqui do meu Garmin, eu tenho aqui, Dani, um medidor que mostra a minha qualidade do meu sono. Uhum. Então, todas as manhãs, quando eu acordo, ele fala quantos pontos eu tirei e ele me traz um relatório. A partir disso, eu sei o que eu fiz na noite anterior, o que eu fiz na semana anterior, o que eu fiz no mês anterior, para determinar aquele tipo de sono. E aí cabe a mim, tendo conhecimento, tendo luz sobre o meu comportamento, querer melhorar o meu sono ou não. Sim. Né? Esse é o impacto do dado na jornada do paciente. Voltando aqui para a Skin Check, lembrando que o paciente ele não tem acesso ao relatório da inteligência artificial. O paciente, por mais que ele escaneie a lesão dele, ele não vai receber o que a inteligência artificial está falando sobre a lesão dele. Quem vai receber é um médico habilitado a tomar a conduta, se vai encaminhar para um dermatologista, ou se ele for o próprio dermatologista, se ele vai encaminhar para a biópsia. Né? É a mesma coisa, um paciente pode pegar um estetoscópio e escutar o coração dele, Mas quem tem capacidade de escutar as bulhas cardíacas, os ruídos, o murmúrio vesicular de um pulmão, é o médico. Exatamente. Então, o estetoscópio é uma ferramenta que ajuda, que traz dado para o médico melhorar a sua tomada de decisão. Então, esse é o posicionamento da Skin Check, deixando claro que essa informação ela não vai para o paciente, ela vai para o médico. Exatamente, é uma maneira de ter uma assistência para o diagnóstico. Ou seja, a gente não está
vindo para substituir o diagnóstico do médico, a gente não está vindo para substituir a biópsia, a gente está chegando para criar acesso. Aliás, a nossa missão é democratizar o acesso ao cuidado dermatológico e a detecção precoce de câncer de pele. E ao democratizar, você vê muita startup falando isso, mas o nosso foco é realmente em trazer esse acesso. E assim, a gente fez uma pesquisa de impacto ano passado. E assim, o que mais motiva a gente no dia a dia realmente os testimonials, né? Os testemunhos dos nossos usuários, tanto na parte médica, tanto na parte do paciente. E já foram mais de 500 indivíduos, 500 pacientes que, por causa da assistência da Skin Check, conseguiram detectar o câncer de pele Precocemente. Ou seja, e esses casos são casos de melanoma. Ou seja, esses são 500 vidas que não iriam ter a jornada precoce para o tratamento de câncer de pele, que usando a tecnologia que estava assistindo o médico, estava sendo assistência do médico, conseguiram ter esse acesso. E assim, isso Perfeito. A gente está muito no começo. E para corroborar isso, né, um chefe médico, né, de uma grande instituição dos Estados Unidos entrou como seu investidor anjo, né? Exatamente. É de um plano de saúde? Que é? Então, o maior sistema de saúde e o maior plano de saúde do estado do Arizona, o diretor médico, né, o Chief Medical Officer, que é o Dr. Ed Clark, entrou como investidor anjo. Primeiro investimento anjo que ele já fez, justamente porque ele acredita muito em criar o acesso e acredita muito nessa maneira de otimizar a jornada do paciente. Então, sensacional. O terceiro ponto que a gente vai trabalhar aqui no Brasil, já estamos com os primeiros contatos, é também estar em constante validação técnico-científica da tecnologia. Então, a gente já começou a abrir conversa com centros universitários, hospitais e escolas na área de dermatologia para continuar validando essa tecnologia e medindo a acurácia da tecnologia aqui no Brasil, correto? Sim. Uma das áreas mais importantes, que aliás a área que a gente nasceu é a área da pesquisa, tanto acadêmica, tanto a pesquisa clínica. E aí, para explicar um pouco sobre as condições que a gente consegue detectar hoje em dia, a gente consegue fazer a determinação de preocupante e não preocupante para os 6 principais cânceres de pele, que aí tá melanoma, basal cell carcinoma e os mais comuns. Mas tem uma questão de que, assim, a coração que a gente fala da nossa tecnologia tá em mitigar o viés racial na detecção de condições de pele. Ou seja, assim, a nossa acurácia hoje em dia, a nossa precisão tá ótima, mas a gente não tá satisfeito. A gente quer melhorar sempre e a gente quer também começar a poder servir outras condições de pele. Porque a gente tem não só uma maneira de uma vantagem competitiva, mas a gente tem essa tecnologia, aliás, que é uma tecnologia que a gente já patenteou tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que é para mitigar o viés do tom de pele na detecção de condições. Ou seja, essa parte da pesquisa clínica, da pesquisa acadêmica, é muito importante porque, assim, a gente tem esse pedaço de tecnologia que pode ajudar em detectar muitas condições. Então, assim, a gente, aliás, é um prazer tem sido trabalhando com você para achar parceiros de pesquisa, porque, assim, o Brasil, a gente não percebe, mas é um dos países mais diversos demograficamente do mundo. Sim, o brasileiro, ele não tem um perfil que o brasileiro é esse perfil desse tipo de cabelo, esse tipo de brasileiro é de todas as maneiras. E assim, a gente tem essa oportunidade de usar a nossa diversidade, que é maravilhosa no Brasil, para avançar a medicina, tanto na parte do diagnóstico,
e tanto na parte do tratamento. Então, assim, é um dos nossos focos, que foi como a gente nasceu e que a gente quer desenvolver muito mais. Sensacional. Então, eu acho que tá bem explicado a questão. Deixar aqui, se você é plano de saúde, se você é uma grande empresa e que tem essa preocupação de antecipar diagnóstico de lesões pigmentadas para melhorar desfecho, pode falar comigo, pode falar com o Dani, né? Procura a gente pelo LinkedIn. Se você é médico dermatologista, quer entender como você pode fazer uma teleconsulta baseada em dados, pode falar comigo, pode falar com o Dani. E se você está num centro de pesquisa de lesão de dermatologia e quer ter um projeto de pesquisa baseado em inteligência artificial, também queremos muito falar com você para a gente ter uma conversa e aprofundar. Pode falar com o Dani, pode falar comigo. Fechando esse capítulo da Skin Check, um tema antes da gente terminar, eu queria que você falasse assim como é empreender nos Estados Unidos, o ecossistema lá nos Estados Unidos, assim, que realmente eu vejo uma maturidade muito grande sua, de gerir processos, e queria saber aonde que você vê, assim, pontos que lá são pontos, assim, mais fáceis que aqui, pontos que você considera que lá é diferente, que lá é melhor. Dá uma explicação pra gente. Tem alguns pontos que, assim, são muito diferentes e assim, a minha introdução a startups foi com meu irmão, assim, eu acho que em 2019, meu irmão é empreendedor também na área de finanças, mas, assim, eu tive a minha introdução a startups no Brasil. E aí, quando, assim, comecei a trabalhar em Venture Capital, tive a primeira startup lá nos Estados Unidos, que eu pude ver esse contraste. Mas uma das principais áreas é realmente a área de captação de capital. Como eu falei para você, quando a gente captou a nossa primeira rodada, eu e o meu sócio fundador, a gente ainda estava full time, a gente estava em período integral na universidade. Eu tinha 22, ele tinha 21. E assim, a gente tinha 6 meses para levantar essa primeira rodada. E o que, assim, eu acho que muitas das vezes, assim, os fundos brasileiros, mesmo o processo de due diligence, processo para investir demora mais do que esse tempo. Ou seja, de quando a gente virou empresa para o momento que a gente recebeu o nosso primeiro investimento institucional, foi um tempo aí, um turnaround de 4 meses. Então, assim, essa questão de levantar, de poder captar, é muito diferente. E essa versão, assim... E eu vejo, assim, eu acho que isso foram prioridades, assim, que na minha jornada eu aprendi muito... Tive a honra de aprender muito cedo, que, assim, ter esse foco absurdo no cliente, né? Que, assim... E esse é um negócio que a gente fez, assim, e tem feito muito intencionalmente aqui no Brasil também, mas vamos achar um problema que, assim, que precisa de uma solução paga, precisa de uma solução comercializada, e aí a gente vai resolver esse problema com o produto, e não vice-versa. Não vamos criar um produto e ver onde ele encaixa no mercado, mas assim, e aliás, é uma das coisas que a gente faz até hoje, que assim, toda semana eu tô entrando no telefone com 2, 3 usuários que submeteram feedback realmente para entender o que o usuário, o que o provedor médico quer da nossa solução. Porque, assim, eu não tenho 10 anos de experiência como dermatologista, eu não tenho 10 anos de experiência como prestador de primário, serviço para dermatologistas. Então, eu realmente tenho que entender do meu cliente qual que é a solução que ele precisa, qual que é essa dor. Eu acho que, assim, nos Estados Unidos tem muito esse foco. Aqui no Brasil eu acredito que também tenha, mas normalmente, como você precisa de um produto para mostrar, para conseguir levantar capital, às vezes essa inversão acaba acontecendo. E na medicina, uma coisa que eu
trato muito com os médicos, né, a importância de você pedir e se esforçar para ter feedback do seu paciente. Pouquíssimas vezes eu fui num médico que me pediu um feedback sobre a consulta, sobre a clínica, sobre o atendimento, sobre a secretária, sobre como chegar lá, sobre o estacionamento. Pouquíssimas vezes. E não me lembro de ter ido em um médico, um consultório, uma clínica, em que esta pesquisa foi intencional, foi estruturada. Foi assim, de ponta a ponta. O cara tá preocupado com a minha opinião, porque não só a minha, né? A opinião do cliente, porque é essa opinião que vai evoluir o negócio dele. Não vejo isso em hospital, não vejo isso em clínicas, não vejo isso em médicos. E isso aqui é o que ele está contando. Uma startup, lá ele vê mais isso aqui, uma startup não sai, não decola sem a opinião do usuário, sem a opinião do cliente. O cliente que vai ajudar você a construir. E esse é um ponto que eu frequentemente aviso aqui, mostro. E eu acho que tem muito para a gente avançar na forma como a gente constrói o nosso produto ou o nosso serviço a partir da opinião do usuário, do cliente. Eu acho que esse ponto é sensacional. Eu acho que, assim, um pouco também é cultural, né? Que, assim, muitas vezes a gente vê o feedback como uma crítica, mas, assim, isso aqui, as instruções de estacionamento não foram boas, ou a experiência dessa tal maneira não foram boas. E a gente leva muito pro pessoal, né? E eu acho que, assim, lá a questão cultural já é bem diferente, mas de como, assim, eu poder escutar o feedback, e, assim, para startup, assim, é muito importante, porque, assim, a gente fala, o primeiro bebê, né, o primeiro produto, assim, ele vai ser um bebê, vai ser um produto feio, e ninguém quer escutar que você tem um bebê feio. Só que pro empreendedor, assim, pra mim, que estou sentando na posição que eu preciso ter esse feedback e conseguir digerir. E, assim, não é do pessoal, eles não estão falando mal dos meus desenvolvedores, não estão falando mal de mim, eles realmente querem um produto melhor. E não levar isso pro pessoal. Então, acho que, assim, essa é uma questão do cultural que aqui no Brasil, muitas das vezes a gente não quer chatear alguém. E não vai dar o feedback. Mas, assim, é como que o feedback vai melhorar a sua experiência, certo? Perfeito. E vale para os dois lados. Aqui no Brasil, a gente não pede muito e a gente não dá muito feedback. Eu sou um cara que dou feedback em tudo. E eu me sinto, assim, meio constrangido, mas eu não tô nem aí. Eu dou feedback. E a minha esposa fala, não, mas isso é chato demais. Eu falo, não, eu tô querendo, de fato, a melhoria dele. E é o que eu gostaria de escutar sobre o que eu faço. Tanto é que todo podcast eu falo aqui, cara, manda o seu feedback, fala para mim o que você precisa, fala o que tá bom, o que tá ruim. Isso também, tanto como pedir feedback, como dar feedback. Isso é fundamental. Dani, valeu, cara. Obrigado aí pela sua presença aqui, voltando para Tulsa a semana que vem. Um prazer estar junto com você, com a Skin Check, com o seu sócio, trazendo essa solução aqui para o Brasil. E vamos que vamos. Vamos, avante. Uma grande honra ser um convidado aqui. Eu que cheguei como um fã do podcast. Sou fã até hoje. Escuto todos os podcasts que saem. Aliás, vindo para cá, eu estava terminando de assistir o com a Renata, que, aliás, é uma pessoa, uma parceira que tem sido incrível nessa jornada, assim, de como trazer a tecnologia para o Brasil e como essa questão regulatória, essa questão jurídica é essencial para qualquer startup. Eles têm sido parceiros ótimos, mas é uma grande honra estar aqui como convidado e tem sido uma grande honra ter você nessa jornada como parceiro e, assim, mesmo morando fora há 7 anos, o meu coração tá no Brasil. Eu tenho essa missão realmente de trazer melhores desfechos, de democratizar o acesso na área da saúde aqui no Brasil. E tô muito animado aí para esse ano para esse fim de 2024 e 2025 aqui, para realmente a gente tá aumentando muito o acesso e tá tratando muitos pacientes aí. Então, avante. Câncer de pele. Isso aí. Obrigado, Dani.
Obrigado você que nos acompanhou. Mais uma vez, manda seu feedback, o que tá bom, o que tá ruim, quem você gostaria de escutar aqui, de ver aqui. Estamos no YouTube, em todas as plataformas de podcast. Quando você compartilha com seus colegas, a gente fica maior, a gente fica mais importante, mais influente. Isso é ótimo pra gente. Se você gostou, então, compartilha, por favor. E obrigado e até a semana que vem.